Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. A gente está aqui hoje em mais uma Filosofia de Boteco. E semana passada a gente conversou um pouquinho a respeito do dilema do porco-espinho. Quem estava com a gente deve. Só um minutinho aqui. Quem estava com a gente deve estar lembrando. E agora, hoje, a gente vai conversar sobre o filme Ao Mestre com Carinho. Boa noite para quem está entrando, boa noite, Halil, boa noite, Francelina, minha parceira de todos os domingos que faz divulgação das nossas lives. Essas lives, boa noite, Marta. Essas lives elas começaram como uma forma da gente conversar no domingo, na noite de domingo, e eu estou muito feliz porque a gente está tendo assim um bom número de visualizações. Está todo mundo conseguindo me ouvir bem? Que eu troquei aqui o fone. Todo mundo consegue me ouvir? Bacana. Bom, semana passada nós conversamos sobre a questão do dilema do porco-espinho. E o que seria esse dilema do porco-espinho? É justamente um momento que a gente está passando. Obrigada, Franci. O momento que a gente está passando. É um momento de distanciamento, é um momento onde o Karnal, de forma muito bacana, muito brilhante, ele pontuou esse paradoxo que existe entre a gente viver junto, a necessidade da gente viver junto, da gente ter o contato com o outro para poder se aquecer, para poder trocar ideias, principalmente no mundo super conectado como a gente tem vivido nos últimos anos. Tem muita gente que reclama sobre a questão do isolamento social que nós estamos vivendo nesse período de pandemia. Mas antes disso, a gente já passava por um outro processo, que era o processo de uma pessoa que eu admiro e gosto muito do trabalho dele. Ele usa uma frase que eu repito muito nos meus cursos, nas minhas palestras. Ele diz o seguinte: nunca estivemos no mundo tão conectado e ao mesmo tempo de forma tão paradoxal isolados como que estamos vivendo agora. Então esse isolamento que nós estamos vivendo por conta da pandemia, na verdade, é uma continuação de um outro tipo de isolamento, que era o tecnológico, que nós já tínhamos antes. Então esse foi o nosso tema da semana passada. A gente trocou bastante impressões, assim, o pessoal participou bastante e depois nós tivemos também muito, muita repercussão nas redes sociais. Depois de gravado, a gente postou e quem perdeu tá lá no Insta e também tá lá no YouTube, no canal que a gente tem, que é o canal Filosofia de Boteco. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o filme da semana passada que a gente indicou, que foi esse filme aqui. Não sei se está todo mundo conseguindo ver. Ao Mestre com Carinho. É um filme de 67. É um filme relativamente antigo, mas na sua discussão ele é muito atual. E por que ele é muito atual? Ele é um filme que trabalha várias coisas que fazem toda a diferença na nossa vida. Uma delas é justamente a questão da educação, a importância que a educação tem na vida das pessoas, a importância que a educação e o impacto que a educação causa num processo de transformação que a gente precisa a todo momento estar readequando. Para quem tem filhos, para quem tem sobrinhos, para quem tem amigos que têm filhos, sabem que com esse isolamento as crianças pararam de ir para a escola e estão se adaptando a uma nova modalidade que muitos chamam de homeschool, outros chamam de school learning, mas enfim, independente do nome que se dê para essa modalidade, estamos tendo impacto. O filme é da década de 60, de 67, é com o ator Sidney Poitier, excelente, vivíssimo. É um filme que a minha mãe adora, inclusive ontem ela comentou comigo assim: nossa, eu vi esse filme no cinema mais de 3 vezes e no decorrer da vida muitas outras vezes. E foi uma pessoa, minha mãe, que me inspirou até a escolher esse filme, porque ele trata da história de um professor formado em engenharia, um cara super qualificado, extremamente elegante e que resolve dar aulas porque não encontra uma oportunidade no mercado dentro da área dele. Então ele fica morando uma época nos Estados Unidos e vai para Londres
aonde ele busca uma oportunidade no mercado de trabalho, não consegue, vai ser professor. Essa realidade de estar na sala de aula porque não conseguiu, de repente, algo na sua área originária, é uma realidade aqui no Brasil até hoje. Eu sou professora, eu sou formada em Direito, para quem me conhece e para aqueles que porventura veem o vídeo depois, eu sou professora e palestrante hoje, na verdade, eu trabalho com cursos, mas eu não fui para a sala de aula porque eu não consegui um emprego na minha área, na verdade foi uma escolha mesmo, assim, a vocação me chamou. Então eu fiz uma pós-graduação e resolvi entrar em sala de aula para poder dedicar a minha energia aos meus estudos e continuar perpetuando a possibilidade de compartilhar o meu conhecimento e adquirir novos saberes através da sala de aula. E isso tem sido a minha vida nos últimos 16 anos. Então, assim, eu sou muito grata à educação. Ela me proporcionou tudo que eu tenho hoje, não apenas em matéria física, questão financeira, mas também com relação às experiências que eu possuí, conhecendo outros países, outras culturas, novas pessoas. E o professor que entra nesse filme, que é o Sidney Poitier, ele na verdade ele traz essa bagagem. Então ele já tinha tido a oportunidade de transitar, ir para a América do Sul, trabalhar. Ele deixa isso muito claro e ele chega nessa escola, que é uma escola de subúrbio, que é também uma realidade muito comum no nosso país, fazendo uma comparação entre aquilo que passa no filme na década de 60 e hoje. A gente sabe que as escolas públicas, elas têm, infelizmente, uma falta de infraestrutura muito grande. Então, ele se depara com uma sala onde os alunos estão em cima da mesa, totalmente desorganizados, e aquilo choca no primeiro momento, mas ele procura tratar aquilo com muita tranquilidade. Eu não vou dar o spoiler, porque o filme é muito bonito, vale a pena ser assistido, para quem não teve a oportunidade, mas não resta dúvida que é algo que a gente vivencia hoje. Então eu trouxe para vocês aqui nesse nosso encontro de domingo, que é um bate-papo muito despretensioso. Eu não sou especialista em cinema, eu não sou uma pessoa. Eu tenho, inclusive, alguns amigos que são especialistas em cinema e literatura, que estão super convidados para sempre estar aqui conosco para poder compartilhar os seus conhecimentos, mas eu me senti na obrigatoriedade, enquanto educadora, enquanto uma pessoa que gosta de compartilhar conhecimento, que conhecimento tem que ser compartilhado, eu me senti na obrigação de realizar esse projeto Filosofia de Boteco, para a gente poder pensar um pouco sobre isso. A Francelina coloca aqui que tem uma experiência muito especial com o professor, que foi o nosso, Ivan Castilho, que também foi meu professor, que me fez dar voz aos meus pensamentos e isso mudou a minha vida. Realmente, o Ivan é uma pessoa que também marcou muito a minha vida acadêmica, um professor que sempre incentivou para que a gente pudesse trabalhar os nossos saberes em diversas áreas. A gente teve a oportunidade, inclusive, de fazer um grupo de teatro em Guarapari, no Espírito Santo, que era uma coisa muito inovadora para aquela época, e quebramos muitas barreiras. Então, ele fez com que os nossos tijolos do conhecimento não fossem para construir muros, e sim fossem para construir pontes, que é o que a gente tem que fazer com conhecimento. Então eu trago para vocês alguns pontos importantes nesse filme. Eles é o papel da educação. Então a gente encontra uma escola de subúrbio cheia de problemas. E essa escola de subúrbio cheia de problemas é o ambiente onde aquele professor vai se colocar. O segundo momento que eu observei muito claramente, que faz toda a diferença na educação, é justamente a questão do líder inspirador. O que é esse líder inspirador? Esse líder inspirador é aquela pessoa, só vou diminuir aqui um pouco a luz, porque senão fica ruim para vocês. Esse líder inspirador, que é esse professor que chega na escola, ele se coloca numa posição assim, bem neutra. Não, isso não vai me abalar, não vou me envolver, até que chega um determinado momento que ele não aguenta. Ele começa a ser desafiado a todo momento por aqueles alunos rebeldes, que têm uma referência familiar muito desestruturada, na maioria das vezes, e isso é relatado durante o filme, a gente vê isso em várias cenas, e a gente sabe o quanto esse ambiente, quando desestruturado em casa, ele influencia muito dentro do ambiente escolar, que é um grande desafio também que a gente precisa trabalhar. Estamos numa época em que as crianças estão em casa, os professores também, as escolas fechadas, e a gente não sabe exatamente quando isso vai acabar. O que me preocupa, e eu tenho conversado com bastante gente na área de educação, não é apenas
o como fazer a educação ser, digamos assim, compartilhada entre os seus pares, entre as pessoas que fazem parte, mas sim a qualidade da educação que está sendo ofertada. Eu quero dar boa noite para todo mundo que entrou aqui, a Marta, a Simone, a Elaine, a Casa Motorhome também entrou, a Érica, o Tony Macedo, bem-vindos todos. A gente está falando um pouco sobre o filme É o Mestre com Carinho e os tópicos da educação, o que a educação impacta na vida da gente. Eu pontuei, até coloquei uma pergunta na internet para as pessoas dizerem assim, o que o professor traz, o que o professor falou na sua vida que te impactou, que tem tudo a ver com esse filme. E eu recebi algumas respostas, desde expressar os seus pensamentos, como a Francelina até pontuou aqui muito bem, até aquela pessoa que tem como referência do seu professor, aquele professor que foi para ele aquilo que os pais não foram na sua casa. Isso é um cenário muito comum hoje em dia e a gente percebe o quanto nós ainda precisamos avançar muito em matéria de educação, de investimento, de políticas públicas que construam uma educação de qualidade. Por que eu estou falando isso? Tem tudo a ver com o nosso filme, tem tudo a ver com a temática da educação. No filme, eles passam pelo mesmo problema na década de 60. Lógico que hoje a gente tem um cenário completamente diferente, tanto em Londres como em outras partes do mundo, países que nunca tinham investido em educação e que se tornaram líderes em desenvolvimento educacional, que é o PISA, que a gente tem como referência. A gente sabe que isso é uma construção, precisa ter um interesse político e financeiro e a sociedade também se colocar dentro desse processo para que a gente consiga avançar em todas as etapas de forma contínua. Porque quando a gente diz que a culpa é de fulano, a culpa é do Estado, o Estado somos nós. Então a gente tem que ter essa percepção e o filme mostra isso. O professor chega lá por conta do emprego. Ele fala isso em algumas cenas, ele diz, eu estou aqui pelo salário, é bom a gente ter um emprego. Mas ele começa a se envolver no processo educacional e dentro desse envolvimento ele começa também a despertar o interesse dos alunos para que eles possam fazer com que a escola não seja simplesmente um lugar onde eles possam despejar todas as suas amarguras e as suas angústias. Então isso é uma coisa legal no filme, por isso eu trago essa reflexão. Uma outra coisa que me chamou muita atenção é a questão do medo do novo. Tanto os alunos quanto o novo professor, eles têm uma relação diferenciada. Ele já não era o primeiro professor, eles já tinham tido outros professores. Aí já temos aqui a Luísa falando presente, seja bem-vinda. E ele é mais um que chega para tentar domar aquela sala de gente que é completamente descontrolada. Tinha acabado de sair um professor. E ele é recebido por um dos colegas de trabalho de uma forma muito triste, porque ele já vai logo falando, olha, se fosse você eu desistia logo. Help Show, que por sinal é minha mãe, falou aqui, menos em um país provinciano com o nosso de mentalidades ultrapassadas. A gente ainda tem uma mentalidade realmente muito ultrapassada, concordo, e nós precisamos fazer o nosso papel dentro daquilo que a gente se coloca. Então, são momentos como esse, ou até mesmo você tendo a oportunidade de fazer um voluntariado, enfim, são alguns papéis que a gente pode exercer e alguns espaços de fala que a gente pode ocupar. Mas voltando para a questão do filme, muita atenção, a falta de empatia. Empatia tem sido uma palavra muito falada nos últimos tempos por conta da pandemia. As pessoas têm falado muito, eu tenho sentido que as pessoas estão com mais empatia. Temos algumas questões que a gente até falou na semana passada sobre se o mundo vai realmente mudar, se vai ser um grupo de pessoas ou se não vai ser. Mas o professor, mesmo com toda a falta de empatia dos alunos em relação a ele, eles têm uma animosidade muito grande dentro desse processo, mesmo com a falta de empatia, ele não desiste. Ele não desiste. E ele vê a oportunidade ali, num determinado ponto do filme, que é o ápice, onde ele descobre um espaço que ele pode adentrar, e esse espaço que ele adentra é o espaço que faz com que toda a história do filme mude dentro do contexto. Então, a gente percebe claramente que essa questão da empatia faz toda a diferença na educação. Como eu falei anteriormente, eu estou muito preocupada, apesar de eu não ter filhos, mas eu sou uma pessoa que eu sou muito empática e eu me preocupo muito com o que vai acontecer daqui para frente na educação. Por isso eu puxei esse tema para a gente falar um pouquinho sobre ele hoje. Essas crianças estão em casa,
sem muitas vezes internet, sem um computador, sem um celular, sem um pai, uma mãe, um tio, uma avó, uma pessoa que possa auxiliá-los no processo educacional. São crianças que normalmente, ou pelo menos na maioria das vezes, têm uma desestrutura familiar. E a gente vê que essas crianças vão voltar como vítimas de guerra escolar. E isso vai causar um atraso muito grande nesse desenvolvimento do conhecimento desses indivíduos, desses sujeitos, melhor dizendo, e vai trazer também um resultado muito ruim para um futuro próximo no nosso país e em outros países também. Mas aqui já é claro que esse resultado vai acontecer. Por que eu coloco essa questão? Porque, acima de tudo, nós precisamos entender que educação não é só para aquele que ainda está dentro da escola. Educação é para todos. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado quando a gente começa a transferir responsabilidades. Será que eu estou exercendo o meu papel de educador? Tá falando que o meu som está falhando? Tá ruim meu som? Será que meu som tá ruim? Vê se todo mundo está conseguindo me ouvir bem aí, dá um joinha aí para mim. Planejamento tributário. Se vocês estiverem ouvindo bem, dá um joinha, senão eu troco o fone aqui, não tem problema. A falta de empatia dos alunos fica muito claro no filme. Isso acontece com os professores o tempo todo. Então, assim, a gente vai ter uma volta para dentro dos espaços escolares, seja na escola pública ou privada, tá, gente? Porque não é toda escola privada que vai ter ou está tendo estrutura para poder desenvolver suas atividades. Deixa eu trocar aqui, ó, porque parece que está falhando meu fone. Eu vou só trocar enquanto isso. Vou tirar aqui um pouquinho, mas vou continuar falando. E isso vai refletir numa outra coisa que é muito importante, que é a questão da falta de motivação dos professores. Então tem uma pessoa no filme que recebe esse novo professor com uma falta de motivação assim gigantesca, como eu falei antes, né? Ele já fala assim: olha, se fosse você eu desistia. E aí o que acontece? A gente percebe que isso é um cenário comum aqui também. Vê se melhorou, gente. Se não melhorou, eu falo aqui. Melhorou aí? O som? Tá falhando ainda? Como é que tá aí? Dá um joinha ou então dá um não joinha. Então, o que a gente percebe? A falta de motivação dos professores, ela se dá porque existe uma coisa que a gente chama de falta de estímulo. E isso não é Obrigada, França. Isso não é um processo de autoajuda, não, que eu estou falando. É uma questão filosófica. Você tem que ter um estímulo externo para poder efetivamente... Obrigada, Rodrigo. Efetivamente, você ter também... a tua motivação de ir todo dia para a sala de aula e discutir temas e compartilhar o seu saber. Esse é o papel do professor. E o Sidney Poitier, ele interpreta de uma maneira brilhante, ele mostra como o professor, mesmo na década de 60, quer dizer, já passou bastante tempo, a gente ainda enfrenta os mesmos desafios, né? Então, existem professores, profissionais da área de educação, ou educadores, que tem gente que fala, não, eu não sou professor, sou educador. Eu concordo, tem que ter uma terminologia mais adequada. A gente precisa entender que tem profissionais da área de educação que elencam muito mais problemas do que soluções. Então, no filme fica claro pra gente que ele chega com um problemão para resolver. E ele não encontra muito amparo, assim, muitas pessoas que vão, digamos, resolver a sua questão. Ele tem uma personagem que divide com ele essa angústia e até o ajuda. Enfim, os meninos vão para o museu para conhecer a primeira vez, ter acesso à cultura. E a gente começa a perceber que essa empatia faz toda a diferença. E aí ele começa a conquistar esses alunos. E dentro desse desenvolvimento empático, que a gente chama, isso fica muito claro para nós que faz uma diferença gigante no resultado do trabalho, que é o final do filme, que eu não vou contar. Pensando do ponto de vista filosófico, será que esse filme tem algum autor, algum filósofo que a gente pudesse pensar e que trouxesse para a gente alguma reflexão da importância... Boa noite, Mariana. Da importância da educação e do impacto que isso causa na vida das pessoas? A gente tem vários. Se eu for citar aqui, eu vou ser injusta, mas eu pontuei duas situações que me chamaram muito a atenção
Primeiro, sem sombra de dúvida, o, o momento em que o Albert Camus ele recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 57. E por que eu estou trazendo isso? Ah, a Francelina fez lição de casa, Camus. O Camus ele traz uma referência muito interessante para a gente. Eu vou até ler para vocês um trechinho que eu selecionei, que fala sobre isso. A Help Show fala que muitos educadores trabalham por obrigação sem amor pela profissão. Percebi isso quando o exercício de ensinar e educar, realmente. Seja bem-vinda também, Fernanda Fragoso, boa noite. O Camus ele escreveu uma carta para o Monsieur Germain, e o Monsieur Germain ele era um professor do Camus num bairro operário em Argel. E o que ele fez quando ele recebeu o prêmio? Ele lembrou das pessoas que impactaram a vida dele. Então ele escreveu essa carta ao professor e nela o já consagrado escritor e filósofo Franco Argelino expõe sua gratidão àquele que havia sido responsável por uma profunda transformação em sua vida. É isso que faz educação, transformação. Conhecimento é uma chave que abre portas que nunca mais serão fechadas. Ajuda, faz a transformação. Legal, França, você leu também, né? Muito legal essa carta, sugiro a leitura. E ele coloca o seguinte: acaba de me ser feita uma grande honra que não busquei, nem solicitei, escreve Camus a seu antigo mestre. Quando soube da novidade, meu primeiro pensamento depois de minha mãe foi para você. Sem você, sem essa mão afetuosa que você estendeu ao menino pobre que eu era, sem seu ensino, seu exemplo, nada disso teria acontecido. Ou seja, Camus ele lembra de duas pessoas que são fundamentais na vida dele, a mãe e o professor. No filme a gente vê que os alunos eles têm um certo distanciamento, alguns deles demonstram isso dos pais, e a Fernanda coloca, eu entendo que a educação é libertadora, sim, é libertadora, faz toda a diferença. E Camus lembra, além da mãe, uma figura que faz pontualmente, ele faz várias referências a ela durante as obras, a gente lê e vê essas referências maternas, ele lembra do professor. Então, eu sugiro a todos vocês hoje e essa semana que pensem nos professores que fizeram a diferença na vida de vocês. Aquele professor que falou alguma coisa que te incentivou a chegar onde você chegou. Ou aquele professor que de repente falou alguma coisa e que te colocou numa situação que você não quis continuar. É importante a gente observar isso porque os desafios eles aparecem na nossa vida para que a gente consiga ultrapassá-los. E não existe nenhum desafio que a gente não consiga suportar. Ele é na proporção que a gente aguenta suportar, mesmo que num primeiro momento a gente não entenda isso. E a pandemia tem mostrado isso para a gente de uma forma muito intensa. Um outro filósofo que eu trouxe também para a gente poder refletir, e os nossos encontros são encontros rápidos, de meia hora, só para a gente bater um papo e provocar para a semana, é o John Dewey. Ele traz uma referência de educação mais pragmática. Quando a gente fala de educação pragmática, uma educação mais direta, mais objetiva, com menos rebuscamento e menos possibilidade de você ir para outros campos que não aquele que você está estudando. Mesmo assim, ele pontua o seguinte, ele diz que a ideia só serve se conseguirem ser colocadas na prática. Por isso ele é pragmático. Ideias soltas, perdidas no espaço, são só ideias. Agora, quando você transforma isso em ação, quando você consegue fazer com que essa ideia saia do papel, automaticamente faz toda a diferença e a ideia deixa de ser uma simples ideia e passa a ser uma coisa que você, um projeto que você construiu, um caminho que você passou a seguir. Então, transformem ideias em coisas que sejam práticas, senão elas não vão nunca deixar de serem ideias e transitar na sua mente. John queria que a educação trabalhasse o raciocínio dos alunos e seus espíritos críticos. Não adianta ter 1000 ideias. Eu preciso colocá-las em prática, dizia Dewey. Então, assim, a gente precisa entender que a educação, e para aqueles que já entendem isso e sabem do que eu estou falando e compartilham, ou de repente até discordam, tudo bem, eu acho que a discordância faz parte do conhecimento, sem dúvida, a gente precisa a cada vez mais trabalhar e buscar formas de compartilharmos. Então, eu tenho tido uma preocupação muito grande com relação a como todo esse processo educacional vai se dar no pós isolamento social, como essas crianças elas vão estar
né, trabalhando isso nas suas cabeças, no seu psicológico, na sua força física. Tem muita criança que está desde o primeiro dia que a escola fechou na frente de uma televisão, porque o pai e a mãe estão desempregados, ou de repente não estão podendo dar atenção, e de repente estão trabalhando em casa, e eu não sei como é que isso vai se dar. Deixo essa provocação filosófica para vocês, porque afinal de contas nós estamos aqui numa filosofia de boteco. A gente não vai ser tão acadêmico assim, para a gente mostrar para as pessoas que filosofia não é esse bicho de sete cabeças que tem muita gente que pensa. Os textos são muitas vezes difíceis, a literatura, a leitura é mais complexa, mas eu posso garantir a vocês que os facilitadores do entendimento da filosofia muitas vezes são aqueles que nos desestimulam a buscar e aprender mais sobre determinadas questões. Então, a gente tem que fazer gostar daquilo que a gente está lendo. Esse é o procedimento. A Fernanda coloca aqui. É verdade, eu jogando no celular, as crianças que não estão, digamos, adquirindo o conhecimento necessário para tocar suas vidas no pós-pandemia. O resultado disso a gente vai ver no futuro. Então, meu objetivo aqui hoje foi a gente pensar um pouco sobre esse filme e eu pedi para as pessoas mandarem algumas perguntas a respeito do que elas queriam ouvir aqui. Eu recebi algumas respostas, eu pontuei 3 perguntas das que eu recebi. Eu agradeço todas que eu recebi, foram bem legais. Teve gente que me mandou no direct, teve gente que me mandou no meu WhatsApp, teve gente que mandou e-mail. Então, muito obrigada, gratidão. Eu estou muito feliz porque, apesar de não parecer, mas tem gente que no domingo à noite para ouvir um pouquinho sobre filosofia de boteco, que é um projeto que a gente faz para falar de filmes, livros, dicas culturais, e eu aceito as sugestões de vocês. Então, eu selecionei 3 perguntas. A primeira pergunta foi sobre como a gente pode administrar as nossas amizades na pandemia. Como é que está se dando isso? Eu até fiz uma pesquisa com pessoas próximas, para eu não dar uma opinião somente de Karina Shoa, e as respostas foram bem parecidas, assim. Você administrar uma relação de amizade num momento como esse é muito complicado. Tem gente que se afasta, tem gente que se une. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de reencontrar pessoas por várias questões e estou tendo um convívio muito mais próximo com essas pessoas agora, durante o processo de pandemia, do que antes, por exemplo, por várias questões, agenda, correria, trabalho, dia a dia. Um aprendizado dessa pergunta: nós temos tempo, nós precisamos selecionar as nossas prioridades. Talvez eu não soubesse fazer isso, imaginava que sabia fazer, mas talvez eu não soubesse fazer, e a prova é que muitas pessoas com quem eu não conversava há muito tempo, eu passei ou voltei a conversar durante esse período. E eu posso dizer com toda sinceridade, quem estiver comigo na pandemia vai ficar depois. Quem não me procurou durante a pandemia, não sei o que vai acontecer. Se quiser procurar, tudo bem. Mas nesse momento em que a gente está mais fragilizado, mais vulnerável, nós precisamos desse apoio, sim, é importantíssimo. Então, se você não conversa com um amigo seu, ou com um parente, ou com alguém que você goste, dá uma ligada, manda um WhatsApp. Eu costumo dizer que ligar é muito importante, porque as pessoas pararam de ter esse hábito de ligar para as pessoas, é só mensagem, mas eu adoro ouvir a voz do outro lado da linha. Não tem experiência mais legal, meu coração até palpita quando o telefone toca. A segunda pergunta que me fizeram é justamente relacionada ao filme, como é que a gente está vendo a educação hoje, já que no filme ele retrata uma educação em Londres de 67 muito deficitária, problemática, cheia de desafios. A educação hoje, infelizmente, a gente pode falar que depois desses 3 meses de parada, mais de 3 meses, ela volta, os alunos voltam para a sala de aula com um grande desafio que é recuperar o tempo perdido, e como diria o Proust, em busca do tempo perdido a gente encontra várias outras coisas, então é uma questão. E a segunda são os professores, os profissionais de educação, que estão em muitas situações apavorados porque não sabem como vai ser voltar para a sala de aula no formato original agora com essa criançada toda conectada o tempo todo tendo aula online. Mas é uma questão de adaptação mesmo, a gente vai precisar, já tem muita gente boa trabalhando e desenvolvendo muita metodologia para que o espaço, a perda
por conta desse lapso temporal que a gente ficou num processo diferenciado, seja bem menos impactante. Não significa que todo mundo vai conseguir se recuperar. Volto a dizer, as escolas públicas, infelizmente, por falta de estrutura, elas não vão ter as mesmas condições que muitas escolas particulares, não todas, estão tendo. Mas é o nosso papel enquanto, no meu caso, cidadã, que sou profissional da educação, chegar e fazer um projeto e desenvolver uma atividade, fazer com que eu possa contribuir de alguma forma. E é o que eu estou fazendo. A gente vai desenvolver um projeto também para poder estar nas escolas assim que elas voltarem, que elas retornarem. Convido a todos para que aqueles que possam ou que se interessarem, depois me mandem um direct que eu explico. Pode rodar em qualquer lugar do Brasil, não tem problema nenhum. Ei, Vera, tudo bom? Graziela também, a Marta que chegou aqui, obrigada. Love Me Again também entrou aqui, obrigada pela presença. E a terceira pergunta, então a gente teve a primeira pergunta que é das amizades, a segunda da educação e a terceira pergunta que tem uma relação interessante com essa provocação da educação e aliado ao fato do vínculo com as pessoas. A terceira pergunta tinha a ver com o seguinte: o que a gente pode levar de ensinamento desse momento, trazendo a ideia da educação, nesse momento de pandemia onde as pessoas estão afastadas ou muitas delas estão sendo obrigadas a viverem juntas ali o tempo todo. São vários ensinamentos, né? A gente já tocou sobre alguns tópicos aqui durante essas semanas que nós temos conversado, mas eu costumo dizer que o ensinamento você que vai ter no seu processo de autoconhecimento, buscar saber o que você está aprendendo. Sobre mudança, muita gente tem falado sobre mudança, mas se as pessoas não eram diferentes antes da pandemia, ou elas passaram a ser ou não vão ser nunca, não tem uma terceira opção. E a gente tem feito um processo de aprendizado contínuo, pelo menos comigo aconteceu isso, aonde, no meu caso específico, eu precisei me reinventar. Então eu, como palestrante, como instrutora, como professora, que lidava com o público, que lidava com gente o tempo todo, eu perdi isso durante esse momento. Então, fui para as plataformas digitais, a gente está tendo a oportunidade de se encontrar 2 vezes por semana, às sextas-feiras para falar de futuro do trabalho e aos domingos para bater um papo informal, um papo mais tranquilo, mais light, falarmos sobre filmes, livros, dicas culturais e umas reflexões que a gente tem sobre a vida. Então, no meu caso, foi eu ressignificar o meu trabalho, me reinventar como profissional. Esse está sendo, né? Que eu ainda estou em processo, está sendo o meu maior aprendizado. Então, com certeza, cada um aqui que está hoje, e aqueles que vão assistir depois, porque fica na plataforma, tanto no YouTube como também na televisão, na TV do Instagram, no IGTV, fica aí a dica para você pensar essa semana qual foi o maior aprendizado que você teve ou está tendo durante essa pandemia e o que você pode compartilhar e ensinar para outras pessoas, que tem tudo a ver com esse filme que a gente escolheu para discutir hoje. Eu não venho aqui, volto a dizer, como crítica de cinema, nem como crítica literária, eu venho aqui nem como filósofo, que é uma coisa que eu gosto muito na minha vida, eu venho aqui como uma cidadã que quer trocar uma ideia com você. Por isso que é informal, por isso que é filosofia de boteco. Então, para a gente fechar a noite de hoje, na semana que vem, domingo, às 18h30, sempre às 18h30, para a gente poder fechar o nosso domingo com chave de ouro e começar a nossa semana bem. Pelo menos eu começo muito feliz, porque eu faço isso com muito carinho para vocês. Na semana que vem, a gente vai falar sobre um tema que é um tema que provavelmente, não vou dizer todo mundo, mas provavelmente você, assim como eu, já teve a oportunidade de encarar. Semana que vem a gente vai falar sobre um tema muito interessante, pelo menos para mim, tem sido objeto inclusive de estudo, a inveja. A gente vai falar sobre a inveja. E quando a gente fala da inveja, a gente tem vários filmes, várias dicas, e obviamente que eu vou escolher um filme, mas dessa vez, obrigada França e Vera, muito feliz, graças a Deus. Essa semana próxima, Juliana entrando agora, a gente já tá acabando, tá, Gil? Depois você olha lá no IGTV, é rapidinho essa live. Então, semana que vem eu vou escolher, o nosso tema é inveja, eu vou lançar um desafio para vocês, porque a gente já está tendo um contato aqui de algumas semanas, para vocês me sugerirem filmes
que falem sobre inveja. Tem vários, mas filmes que falem sobre a inveja. Tem um filme que eu gosto muito, 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 mas eu não vou falar aqui agora, eu vou falar durante a semana qual vai ser o nosso filme. Então, quarta-feira, anotem aí, quarta-feira eu vou lançar o desafio na internet para você me dizer qual filme que você sugere para a gente discutir na semana que vem. Qualquer filme que você tenha visto, pode ser que eu não tenha assistido, você pode trazer algumas considerações. A mamãe falou aqui o filme Fogueira das Vaidades. É o meu filme assim, referência em matéria de inveja. Eu vou discutir o Fogueira das Vaidades, mas eu quero que vocês mandem aí sugestões de filmes para a gente discutir. Alguns que vocês tenham visto ou de repente ouviram e tal, mandem as sugestões quarta-feira. E um último recadinho para a gente fechar. E o pessoal que não pegou a live do começo, vai lá no nosso IGTV, que agora eu aprendi a falar, ou vai lá no nosso YouTube, se inscreve lá no nosso canal. A gente agora tem um canal com todos os vídeos, tanto os vídeos de sexta, que são no canal Carino Showa, como também os vídeos do Filosofia de Boteco, que está lá também no YouTube. Semana que vem, na sexta-feira, a gente vai ter um sorteio de uma inscrição no nosso encontro às 8h30, de um curso que eu vou estar ministrando junto com um grande profissional, Jorge Pinheiro. Ele vai falar de mapa de poder, que tem tudo a ver com essa relação de inveja. E eu vou estar falando de comunicação não violenta, ou seja, nós vamos estar falando de comunicação nas organizações. Então fica ligado, sexta-feira a gente vai ter esse sorteio. Então assistam a live de sexta. A gente vai estar falando sexta-feira sobre media training, ou seja, sobre como você se coloca nas redes sociais, como você posta, como você faz vídeo, como faz vídeo para entrevista. A gente vai trazer um super profissional na sexta, o Jair Oliveira, que é jornalista, vai ser bem legal. E no domingo a gente vai falar, o nosso tema de domingo vai ser a inveja. A gente vai falar sobre filmes que falam sobre isso, sobre essa temática. Fogueira das Vaidades, mamãe já deu spoiler. O Fogueira das Vaidades vai ser um dos filmes que a gente vai falar. E vocês vão poder sugerir na quarta-feira. Então a gente tem um monte de coisa que vai acontecer essa semana. Quarta-feira eu vou lançar um desafio para vocês poderem postar os filmes. Então fica ligado, tá lá no meu stories. Vai ter um quadradinho lá, você bota o nome do filme. Na sexta-feira tem sorteio de uma inscrição desse curso, que vai ser no dia 30 de junho, às 18 horas. Vai ser bem legal, é um curso pelo IBEF. Então, nas redes sociais, a partir dessa semana, a gente vai ter os posts para poder participar do sorteio, com as regras, tudo bonitinho. E no domingo eu vou sortear mais uma inscrição. Então, vão ser 2 inscrições. Uma na sexta, que eu vou sortear, e uma no domingo. E quem não conseguir, ou quem se interessar, ou quem quiser me dar aquela força bacana, divulga nas suas redes sociais para a gente poder ter uma turma bacana, cheia. A minha mãe fala que eu não posso ficar falando bacana, tem que ser legal. Bacana é coisa de gente antiga, ela falou. Então vou falar legal. Uma turma bem selecionada. Eu e o Jorge, a gente vai estar falando sobre mapa de poder e comunicação não violenta. Eu falo sobre comunicação não violenta e mapa de poder. Vai ser muito, muito diferente de tudo que você já viu. Então, a partir de amanhã, os meus posts sempre vão ter isso. Sexta tem sorteio, domingo tem sorteio. Sexta a gente vai falar de redes sociais de novo, porque a gente falou de LinkedIn agora, então a gente vai falar como você se vende nas redes sociais, mas se vende no bom sentido. E no domingo nós vamos falar sobre a inveja. Você já foi invejado? Já invejou alguém? Tem aquele filme que você viu e chamou a tua atenção? Tem aquele momento na tua vida que você quer esquecer? Ou você aprendeu com ele? Eu já fui muito invejado, confesso. E vou te dizer que eu aprendi pra caramba com quem invejava. Sabe por quê? Porque a gente aprende também a se blindar emocionalmente. Então a gente vai falar sobre isso semana que vem, sobre inveja. Sexta, 20h30, comigo falando sobre Media Training e no domingo falando sobre inveja. Tem sorteio sexta, tem sorteio domingo. Participa para ganhar a sua inscrição. O evento vai ser muito interessante, vai fazer toda a diferença na sua vida. Um grande beijo, um beijo para todo mundo que esteve aqui hoje. Um beijo, beijo, beijo. Beijos virtuais, que agora é assim, né? É à distância. A gente se fala semana que vem. Boa semana, se cuidem e muito obrigada por terem disponibilizado a atenção de vocês para mim, para a gente falar sobre filosofia de boteco. Até mais. Tchau, tchau.